O seu conteúdo é de responsabilidade dos seus seguidores. Consegue? Kelvinho, traz esse álcool em gel e botar aqui em cima pra ela apoiar, deu certo? Tem que melhorar uma boa, Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Sanhauá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais um programa Elas por Elas no Ar, que começa agora. Estamos ao vivo pelo portal s1.com.br, pelo perfil da Rádio Sanhauá e pelo meu perfil @maridantec. Depois vamos compartilhar com os perfis de Elas por Elas e da nossa convidada de hoje. Feliz Ano Novo! É uma alegria iniciar 2025 com vocês. Mais um ano que se passa aqui à frente dos programas quinzenalmente como embaixadora aqui no Elas por Elas. Dividir essas perspectivas aí de 2025 com vocês. E vem coisa boa, hein? Você já fez o seu planejamento do seu ano novo? Você sabe o que você quer? Porque quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve, não é mesmo? E hoje a gente está falando de prosperidade. Cadê as icônicas online aqui? Muito bem. Pois é, hoje nós vamos falar sobre prosperidade para 2025. Você é uma pessoa próspera? 2025 será um ano próspero para você? Agora a gente vai descobrir, junto com ela, que é mentora holística de mulheres, que é taróloga, que é advogada e que por um acaso a gente estudou no mesmo colégio quando era criança. Descobrimos isso durante um evento no Sebrae. E é por isso que eu sempre recomendo a você que nos acompanha para participar de eventos. Se coloque em movimento, esteja perto de pessoas que podem te apresentar novas perspectivas. Porque muitas vezes a gente fica se perguntando, mas por que eu não cresço? Por que a coisa não anda? Porque as resoluções de ano novo desde 2020 permanecem as mesmas, só vão atualizando o ano, porque a gente nunca consegue atingir, mas agora vai ser diferente, porque a gente está com a clareza sobre quem a gente é e sobre o que 2025 nos reserva. Então, seja muito bem-vinda, Iraclis Maia. É com grande alegria que a gente aqui. recebe aqui hoje. Prazer, Mari. Deus abençoe aí todo mundo, a nós e a todo mundo que tá, todos os ouvintes, as icônicas também que estão ao vivo. E é um prazer, uma honra estar aqui nos estúdios da Sanhauá AM, né, nesse programa Elas por Elas, que é algo que só tem a acrescentar a gente, que nós que somos mulheres, né, e estamos ali naquela ânsia cotidiana de atingir os nossos objetivos, de prosperar. Porque prosperar é isso, é você crescer em algo, é você esperar em algo, em prol de algo. Então, quando a gente espera e a gente cresce naquilo ali, a gente tem esperança de que aquilo vai acontecer, a gente fazendo, adotando os hábitos necessários, com certeza a lei da atração funciona. Inclusive, já abrindo aqui, não sei nem qual a primeira pergunta, mas já abrindo aqui, ontem a gente tem um programa de aceleração de resultados, né? E ontem a gente falou justamente sobre isso. Porque como a minha pegada é holística, então muita gente fala, a lei da atração não funciona, a lei da atração acha que é uma quimera, acha que é uma utopia. E justamente dentro do nosso programa a gente trouxe esse assunto para mostrar que realmente se você ficar, vou só mantrar, vou só meditar, vou só pedir a Deus minhas orações, minhas preces, textos e tudo mais, realmente, né, você precisa agir. Então, a gente pede, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, é assim que a lei da atração funciona e aí a gente vai prosperando. Tirar as metas do papel. Essas metas, só Jesus na causa. Porque quando a meta ela tá só na fase de ideação,
ela é só um desejo, Isso. ela não tem poder de realização. Exatamente. Né? Porque a gente não atrai aquilo que a gente quer. A gente atrai aquilo que a gente é e que a gente vibra. E emana, exatamente. Então, quando a gente trata de ressonância, né? Gente, o papo hoje vai ser um pouco maluco, talvez a mais do que você está acostumada a acompanhar por aqui. Mas fica na paz, tá? Vai absorvendo o quanto você for capaz de absorver. Assiste, reassiste quantas vezes for necessário. Acompanha aí, da Clícia, ela vai compartilhar já o @ dela por aqui. Para você começar a entender como é que funciona essa coisa quântica. Eu descobri o mundo quântico em 2017. Eu estive num evento onde se falou sobre a teoria da fenda dupla. Sim. E aí eu sem entender aquilo. Foi quando me recomendaram o filme Quem Somos Nós. E eu já tinha lido O Segredo. Sim. Então, tudo aconteceu assim muito rápido. E dentro do filme Quem Somos Nós, que tem no YouTube, para quem quiser assistir, já começamos aqui com recomendação. Ele fala sobre o vácuo quântico e fala sobre a teoria da fenda dupla. E aí a gente tá falando de física, né? A gente tá falando de algo que não é ensinado nas escolas. E eu tive a satisfação de palestrar sobre um tema correlato, mas citando, né, a física quântica, para o meu professor de física, Robinson. Eu palestrei pro meu professor de física. Eu tava em tempo de morrer. Eu disse, se eu falar besteira aqui, eu vou ser cancelada pelo meu professor de física. Eu acho que os meus professores de física devem ter muito orgulho de mim, porque eu não entendia nada. Eu não sei como é que eu passava por média. Pelo menos você passava por média, querida. Eu nunca por média, mas nunca entendi nada. Eu acho que foi Deus ali agindo na minha nota. Mas, tratando dessa questão quântica, quando a gente fala sobre a lei da atração, e aí, claro, a neurocientista, a especialista é ela, né? Eu só sou curiosa. Mas o que eu entendi é que não adianta só a gente falar que é rico. Porque eu vou começar a dizer que eu sou rica e vou me tornar. Não é não, Kelvin? Não adianta só dizer. A gente precisa se sentir. Porque de que adianta eu falar que eu sou rica e eu tenho sentimentos de escassez, sentimentos que me conectam com essa coisa limitada da pobreza. Às vezes você não tem coragem de entrar numa loja de roupa de marca, porque você sabe que seu bolso não é compatível com aquela loja. Mas você entra e ainda já vai se desculpando na hora que entra. Você fala, não, tô só dando uma olhadinha. Se justificando porque tá entrando na loja que você quer ver as coisas. É assim mesmo. E é um assunto que você vê que tudo acaba sendo calhando, né? Porque essa semana, que foi o tema da semana no nosso grupo, o programa Aceleração, é justamente a lei da atração, as crenças de merecimento. Que assim, pessoal, a questão é que não é só o que a gente emana, o que Mari estava falando para explicar aqui a teoria. É que às vezes a gente emana coisas que a gente não sabe que está emanando, certo? Então, você tem crenças, todos nós temos crenças que estão no nosso subconsciente e no nosso inconsciente, que são dois planos diferentes dentro da nossa mente. E o que a gente emana está ali escondido nos nossos comportamentos. Então, veja bem, ontem mesmo que a semana traz esse assunto e o universo ele é maravilhoso, que ele vai casando as coisas acontecendo. Uma das nossas icônicas chegou pra mim no direct e falou assim, Ica, eu tô muito incomodada porque eu tô querendo crescer e tudo mais, mas eu tinha uma visualização de 120, 130 pessoas olhando no meu stories. E eu postei a academia, que eu estava na academia que eu nunca tinha postado, e aumentou para 400 e poucas visualizações. Isso me incomodou. Será que eu tô pagando mico? Então a gente vai trazer para a prática aqui essa reflexão. Eu falei para ela, que parte sua está achando que porque as pessoas aumentaram a visualização, você foca logo no ponto ruim? Por que que você está achando que as pessoas estão lhe colocando para baixo? Você está pagando mico. Por que que não pode? Por que que a sua mente não direciona aquilo para que você esteja, porque você está muito linda, porque você está chamando a atenção positivamente, porque as pessoas estão se inspirando em você? Não.
a escassez que ela tem, a escassez mental, das crenças dela de escassez, não a fazem se sentir digna e nem merecedora daquilo. Então, naturalmente, se ela não estivesse sendo acompanhada por uma mentora, o que é que aconteceria? Ela se bloquearia, se fecharia ali e ela não apareceria mais. E como você abriu já o programa dizendo, olha, precisamos nos conectar. E sim, a conexão, ela traz a prosperidade. Então, quando a gente vai se conectando, quanto mais gente, mais oportunidades, infinitas possibilidades vão se abrindo. No caso dela, se ela não estivesse sendo acompanhada por uma mentora, ela acharia que estaria pagando mico, se fecharia naquela tatu bolinha ali, naquela casca de tartaruga, e não se abriria, né? Então, veja como isso atrapalharia a prosperidade dela. E ela se abrindo, outras pessoas vão começar a se conectar, porque ela também trabalha com vendas. E aí, você, principalmente que é empreendedora que trabalha com vendas, você precisa se mostrar, você precisa mostrar seu trabalho. Ica, mas eu não sou só empreendedora de vender um produto. Mas se você é profissional liberal, você também é empreendedora. Então, uma dentista é empreendedora, uma advogada, que eu também sou advogada, eu também sou empreendedora, uma psicóloga é empreendedora. Todos nós temos que ter uma veia empreendedora. E se você é um servidor, uma servidora ou um servidor público, você também precisa ter uma veia empreendedora para dentro do seu setor você ser vista e ser reconhecida pelo seu trabalho. Isso pode te render funções ali dentro, pessoas que vão confiar no seu trabalho, pode render outros méritos. Então, é muito interessante a gente perceber que o que a gente pensa não é consciente necessariamente. Às vezes aquilo está na nossa prática cotidiana, embutida e a gente não percebe. E é ali onde vem inúmeras escassezes e inúmeros bloqueios, que só um profissional habilitado, um técnico habilitado, vai ter condição de mostrar para o cliente isso e com certeza desbloquear. Até porque muitas vezes tem aquela coisa do ó céus, ó vida, e a pessoa só reclama. Vitimismo. Né? A pessoa acha que nada de bom acontece na vida dela e muitas vezes é que ela tá com a visão tão turva que ela não consegue visualizar as possibilidades que se apresentam diariamente. Então, Exato. não é que as coisas boas não te acontecem se você pensa assim, ou se você conhece alguém que fala dessa forma. Mas é porque muitas vezes você não está com um olhar apurado para perceber essas oportunidades, essas possibilidades acontecendo. E aí, muitas vezes, a gente deixa para reparar depois que passou. Poxa, perdi essa oportunidade. Poxa, eu podia ter falado alguma coisa e ter aproveitado esse momento. Ou eu poderia ter aproveitado a companhia daquela pessoa. Então, prosperidade já é um nome muito que pode abrir para várias possibilidades. Sim, porque sim. prosperidade tem a ver com que cada um entende do que é próspero, né? Sim, E isso sim. não é uma regra geral. Ou é? Não, é que assim, a prosperidade, a própria etimologia da palavra vai trazer esperança em algo ou a questão de crescimento, certo? Então, a gente tem uma sociedade mais capitalista, isso não é necessariamente ruim, isso fica a cargo de qualquer pessoa, de cada um, mas assim, muita gente acha que prosperar é só financeiramente. E quando, na verdade, a gente vai para dentro, por exemplo, de uma visão bíblica da história, vai trazer a prosperidade como algo muito maior. A versão bíblica da prosperidade não vai falar só de dinheiro, mas vai falar de você como ser humano. Você ter esperança em algo. Você é uma pessoa que tem esperança nas coisas, de crescimento, de estar ali indo para algo melhor, Eu acho que diria que é isso mesmo, de crescimento. Olha, eu tô aqui, mas eu não sou uma pessoa medíocre, eu não sou uma pessoa estagnada, eu não sou uma pessoa acomodada. Eu sou uma pessoa próspera, não porque eu tenho dinheiro, mas porque eu tenho a visão, a mentalidade de crescimento. Então, é aquela velha pessoa que sabe fazer do limão uma limonada. Ou uma caipirinha. Uma caipirinha, né? Pra quem bebe, a caipirinha é sempre muito bem-vinda. Mas eu prefiro a limonada. Bem geladinha. Essa hora da manhã a gente falar em caipirinha, né? Numa terça-feira, não dá muito certo. Mas,
Quando eu fiz o convite à Iraklis para ela poder estar conosco aqui no programa, era para também desmistificar algumas coisas, né? Quando a gente se reencontrou, ela trouxe uma fala que me chamou muita atenção, porque a primeira coisa que ela trouxe é que as pessoas julgam negativamente quando ela se posiciona como taróloga, como mentora holística, como se as forças e energias que ela captasse fossem alguma coisa mais densa, sabe, negativa. Então, vamos desmistificar a carreira que Iraklis decidiu tomar e que muitas outras, inclusive eu já tinha a minha taróloga. Beijo, Jana. Mas essa aproximação da gente fez com que hoje Iraklis se tornasse não só minha parceira, porque eu também faço parte do grupo, do programa, mas minha mentora, com quem eu já me consultei, inclusive. Eu disse, Iraklis, eu tô precisando tomar uma decisão, vem cá, chega aqui junto de mim. Porque não é que ela vai dizer o que vai acontecer no teu futuro, ela vai abrir possibilidades para que você preste atenção e observe, porque se você quiser seguir um rumo diferente, você vai seguir, porque você tem livre-arbítrio. Mas é um caminho que está sendo apresentado para você e você vai aproveitá-lo ou não. Mas eu vou deixá-la falar e explicar um pouco mais a respeito, porque essa é a minha visão de leiga e pode ser uma dúvida que você também tenha, tá? Mas aí ela vai apresentar a explicação formal para desmistificar algumas curiosidades que você possa vir a ter. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, é importantíssimo para quem gosta de história, eu sempre gostei de história. Aí eu vou trazer à tona nossa aura brilhante, nossa eterna professora de história. Então, assim, é algo que eu tinha muito preconceito com relação ao tarô, né? Porque essas questões que eu falei para vocês sobre ver as crenças, identificar crenças, onde estão os bloqueios, como é que eu faço isso? Eu desenvolvi uma metodologia em que eu uso o tarô para identificar essas crenças, esses bloqueios, justamente para ser eficaz, reto e direto e você não perder tempo, porque tempo é uma coisa que a gente não tem hoje em dia. Então, quanto mais direto for, melhor para todos nós, né? Então, o tarô, eu percebi que ele tinha muito isso. E aí, eu tinha muito preconceito com o tarô, porque eu tenho uma base religiosa, né? Eu cresci dentro de uma igreja, não era religiosa de praticante, mas eu ia lá todo final de semana, assistia, né, as minhas missas e tal. Então, sempre teve uma época do meu desenvolvimento espiritual, pessoal, de autoconhecimento, que eu frequentava muitos grupos de oração, da carismática. Então, tinha muito isso desse preconceito. Só que eu me vi, eu tinha ao mesmo tempo uma curiosidade. Eu digo sempre que é o Deus me livre, mas quem me dera. Então, quando teve uma época da minha vida que estava tudo muito difícil, eu já tive uma depressão em 2003. Então, eu disse, gente, eu preciso ter esperança de algo. Eu ainda tinha uma mentalidade muito escassa. E eu disse, eu preciso ter esperança de algo, de que isso aqui vai melhorar. Porque já fazia anos que eu vinha de dureza e coisa muito difícil mesmo acontecendo na minha vida. E eu tomei a coragem de ir numa taróloga, Ruth Tavares, ela é daqui de João Pessoa. Eu faço questão de falar o nome dela, porque ela foi a pessoa que ela chegou pra mim e disse assim, Iraklis, você sofre porque você não ouve a sua intuição. Então essas palavras ecoam até hoje na minha vida, para eu entender o que era a intuição. Eu compreendi depois de alguns anos de estudo que a intuição, na verdade, eu não ouvia a minha própria intuição, que todos nós temos, porque, na verdade, me faltava muita autoestima, ou seja, eu tinha baixa autoestima, e me faltava também autoconfiança. Coragem eu sempre tive. Mas esses eram dois blocos que eu vestia aquela carapuça de mulher forte, mas, ao mesmo tempo, existia ali um medo de ser rejeitada, um medo de ser julgada. Eu sempre fui muito julgada, então eu sempre fui muito quieta, estudiosa, então eu sempre fui a chata, a metida. Eu nunca fui de estar em grupinho, em festa, até na família também. Então isso já gerava muitos julgamentos. E aí eu fui no tarô e eu desmistifiquei ali que não tinha nada a ver com aquilo. E aí eu comecei a estudar
a parte histórica realmente, e fui ver que esse preconceito que se tem com relação ao tarô, ele vem primeiro de questões religiosas, onde apenas no Antigo Testamento se falava sobre adivinhações. Então, assim, eu vou ser polêmica, porque de adivinhação para adivinhação, quando a gente está nos grupos de orações e outras coisas, também tem pessoas que são ungidas pelo Espírito Santo, que também fazem suas, entre aspas, adivinhações. No entanto, como a igreja é uma instituição e tem o seu devido respeito, isso foi assim, ó, quem estava dentro da igreja podia fazer porque tinha suas unções, quem estava fora não. Então, era naquele tempo, há muitos mil anos atrás, uma forma de controle. Tanto que se depois, quando você chega na época do Novo Testamento, não se fala mais nesse bloqueio, nessa questão de não pode, né, nenhum tipo de adivinhação. Tudo que se fala de adivinhação está no Velho Testamento. Só que aí a gente chega na era medieval, né, ali na Idade Média, e a Inquisição, que também vai ter a ver com questões mais, infelizmente, voltadas a dogmas. E aí volta-se novamente essa questão. Por quê? Porque os governantes tinham os seus contatos, vamos dizer assim, para dar orientações intuitivas para aquelas pessoas. Só que se isso fosse deixado à disposição da população, não iria ter um mecanismo de controle. Então, ali começou novamente pessoas que eram intuitivas. Até então, inclusive, na época antes disso, na época antes de Cristo, do Antigo Testamento, não existiam cartas, certo? Toda a adivinhação era feita de forma intuitiva mesmo. E as cartas, elas vieram se transformar nessa questão de adivinhação na Inquisição. Porque como os adivinhadores, né, os consultores, os alquimistas, eles eram consultados, e isso era impossível de ser feito em razão da Inquisição, o tarô, que era o taroche, antigamente na Europa, ele era utilizado como um jogo de cartas normal. Só que aí começaram a linkar, fazer um link daquilo para que as pessoas pudessem usar como códigos, entende? Para despistar a questão da adivinhação e ali ficar nas entrelinhas e ninguém ser queimado na fogueira. Então, assim nasceu do taroche, do joguinho, que era o taroche, nasceu o tarô. E aí, assim, ficou até que, eu não lembro se é 1700 alguma coisa ou 1800 alguma coisa, veio Carl Jung, e antes dele teve um outro estudioso também dentro da área da psicologia, que viu que ali, dentro principalmente dos arcanos maiores do tarô, existiam arquétipos do inconsciente coletivo, né? Que Carl Jung foi o que mais falou disso. Inclusive tem um livro chamado Jung e o Tarô. E aí ele demonstrou pelos estudos dele que o tarô, ele tem simbologias de arquétipos que demonstram a jornada de autoconhecimento do adulto. Então, quando a gente trabalha o tarô, a gente tem os arcanos maiores e os menores. Os arcanos maiores, eles são o segredo do caminho da espiritualidade e do autoconhecimento e vão da carta 0 até a 21. Alguns tarôs, eles botam da carta 1 à carta 22. Ou seja, o 0, seja o 22, o primeiro arcano vai ser o louco. Porque é um ciclo. A gente começa no louco, faz toda a jornada e quando termina a jornada aqui com a cartinha do mundo, o arquétipo do mundo, que é a realização plena, a gente tem um novo ciclo de vida para voltar para o louco novamente. Então, a gente está sempre recomeçando como fênix, a jornada do louco. Então, aí, eu fui percebendo essas questões de simbologias, fui vendo que tinham simbologias não apenas nos tarôs, que são essa divisão de arcanos maiores e menores, mas que eu poderia também ver essas simbologias no baralho cigano, eu poderia ver essas simbologias nos oráculos. Então, hoje, essas simbologias, para mim, elas estão em tudo. Na rua, na casa, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Eu vejo Deus em tudo, eu vejo essas mensagens que o universo / Deus me mandam em todo o tempo. E mostro isso como para as pessoas, para que isso demonstre, expanda essa mentalidade, que elas saiam da escassez de achar apenas que tudo é muito material. Existe um plano energético, além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente consegue pegar, e que ali existem mensagens subliminares que o universo nos manda, e que essas mensagens nos dão orientação.
Então, perceber isso facilitou muito a minha vida, Mari, porque eu passei 18 anos na carreira jurídica, né? Eu trabalhei em grandes órgãos no estado da Paraíba, dentro como assessora aqui. Fui para fora também, para trabalhar no Tribunal de Justiça do Pará. Mas, assim, embora eu quisesse sempre, desde criança, ser advogada, quando eu crescesse, depois de já grande, depois de já realizada na advocacia, ter o meu OAB e tudo, eu percebi que aquele não era um desejo meu, de Iráclis Maia. Era um reflexo inconsciente de um desejo que eu tinha de ser aceita pelos meus pais. Porque os meus pais teriam orgulho daquilo. Então, aquilo ali, e juntando com essas questões de expandir minha mentalidade, isso trouxe a intuição mais para perto de mim. Então, desenvolver minha intuição também melhorou minha autoestima, melhorou minha autoconfiança, me encorajou. Se eu já tinha coragem de fazer muita coisa, eu fiquei muito mais corajosa. E isso só trouxe leveza para a minha vida. E aí foi onde eu tomei coragem de sair do jurídico e empreender. Não pelo medo de sair, mas pela questão do empreendedorismo mesmo, porque a minha mãe é empreendedora. Então, tem aquela questão dos altos e baixos financeiros, e que eu não achava que eu tinha a capacidade para lidar com esses altos e baixos. E depois que eu desenvolvi, foi um processo. Não, eu percebi que é possível sim, desde que eu trabalhe a minha mentalidade para não ficar minha autocobrança, se culpando, se sentindo sobrecarregada, se sentindo feia. Essa questão de merecimento, de não ser digna de quando chega alguma coisa boa pra gente, de não receber ajuda, tudo isso é relacionado com as crenças de escassez, que eu melhorei depois que eu desenvolvi minha intuição. Então, tá tudo interligado, assim, por isso que a história é longa, tá, gente? Tá não, mas é fantástico. Eu aqui prestando atenção e quer ouvir um assim. Todo mundo muito aberto, né? Essa virada de ciclo, ela é muito favorável para isso. A gente tá tudo aberto para que a gente possa ver o novo. O ano novo, ele traz consigo essa esperança, traz consigo esse desejo de fazer diferente, de olhar para trás e ver o que a gente já fez de errado e não errar os mesmos erros, ainda que a gente persiste em muitos deles. Mas perceber essa possibilidade de caminho, de autodesenvolvimento, e para mim também prosperidade tem muito a ver com isso, quando a gente solta os grilhões, as amarras de atender às necessidades das outras pessoas, as expectativas das outras pessoas, e passar a viver de acordo com aquilo que nos norteia. Passou ontem no Instagram para mim um vídeo da Elaine Orives num podcast com o Joel J. E ela disse assim, meu objetivo não era salvar ninguém, não era transformar ninguém. Meu objetivo era sair de onde eu estava. E aí, depois que eu descobri esse caminho para sair, eu pude ajudar outras pessoas. Pronto, eu nem sabia disso, mas assim, é exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu vi que foi possível para mim, eu falei, gente, eu descobri, é igual o mito da caverna, sabe? Aquela história de sair da Matrix. Eu olhei, eu falei, cara, se eu conseguir, eu que sou uma pessoa comum, né? Eu que também tenho muitas crenças, também sou mãe solteira, criei minha filha basicamente sozinha. Separei do pai da minha filha, ela tinha 1 mês. Então, embora depois tenha casado, mas era uma outra situação, porque meu outro marido, o marido que eu tive, o anterior, não trabalhava. Então, eram dois sustentos que eu tinha de ter. E mesmo assim, eu tinha muita crença de escassez mesmo. Minha vida era muito pesada. Eu era uma pessoa pesada. Eu não fazia uma piada. Hoje eu vivo na eterna 5ª série. Não tô aqui, gente, porque eu tô no programa, tem que ser uma mulher séria aqui. Mas, no geral, eu vivo na eterna 5ª série. Que eu nunca vivi na minha adolescência. Porque eu tenho que ser a responsável, eu tenho que isso, eu tenho... Esse eu tenho o quê que a gente fala cotidianamente... Vocês não têm noção do peso que ele tem, do que ele revela para vocês sobre vocês mesmos, dessas questões de escassez. Então,
isso era muito real pra mim. Realmente eu era muito pesada. Eu julgava muito as pessoas, eu tinha aquele dedo, fulano tá certo, fulano tá errado. Eu supostamente nunca errava. Então, esse julgar o outro, eu comecei a também olhar pra mim que aquela coisa, né? A boca fala, que o coração tá cheio. Então, eu comecei a perceber que quando eu falava de fulano, eu, na verdade, estava falando muito mais de mim. Aí eu fui aquele verdadeiro, eita, não é sobre fulano, é sobre mim. E aí o que você falou também sobre a gente olhar para o passado é importante demais, pegando a sua fala nisso, a gente perceber que não existem eu não penso assim, dentro da metodologia do método Miracles, são os 7 passos para a prosperidade, dentro do método Miracles a gente não percebe erros como erros, a gente vê propósito em cada coisa que a gente faz. Então, tem um detalhezinho, o tarô, na carta do eremita, ele traz pra gente um arquétipo de uma pessoa mais idosa e que ele olha pro futuro, pro passado e ele acende uma luz. Nesse tarô que eu trouxe, ele não tá tão idoso, né, pra quem tá aí na internet. É uma mulher. Mas ela sempre olha para esse lado de cá, que o lado esquerdo vai simbolizar o passado. Então, a gente olhar para o nosso passado e perceber o movimento padrão que a gente tem. Tanto o movimento padrão negativo, quanto o movimento padrão positivo. O movimento padrão negativo, ele talvez seja um pouco mais difícil, porque a gente nunca acha que a gente errou. Então, por exemplo, o clássico foi traída. Essa questão de ser traída, sempre o outro é um cafajeste. Mas o que isso me ensinou? Me ensinou a ser mais cautelosa, a confiar menos. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela foi casada há anos com uma pessoa, e o marido dela sempre pedia para ela assinar coisas, documentos, não sei o quê, e ela confiava plenamente no marido, né? Lógico, é muito difícil uma pessoa não fazer isso. Só que aí, quando foi depois, ela descobriu que ele tinha uma outra mulher, e que, com o passar dos tempos, esses documentos que ele pedia para ela assinar, que antes realmente eram compras de imóveis, não sei o quê, aquela questão toda, na verdade, depois ele foi tirando tudo dela e ela não sabia. Então, quando ela saiu do casamento, ela saiu saiu sem nada. E aí, eu falei, o que isso lhe traz? Não é sobre ele. Não dá pra ficar botando a culpa nele. Ele tem a sua parcela de culpa, de responsabilidade. E a gente não tá aqui pra eximir essa pessoa disso. Mas tudo que acontece na nossa vida vem para ensinar a gente sobre uma mentalidade próspera. Então, o que é que tem que ensinar isso a você? É sobre você não confiar tanto nas pessoas, é sobre você ler um pouco mais as coisas, é sobre você ter conhecimento daquilo que você está fazendo, é sobre você não ficar tão delegando tudo, achando que... Porque tem muito disso, assim, eu não quero levantar essa bandeira de feminismo ou machismo, mas tem muita mulher que quer um homem para cuidar dela, inconscientemente, porque ela não se sente capaz de lidar com as questões cotidianas. Então, por exemplo, como advogada, eu digo, tem muita mulher que manda o filho ir no escritório da advocacia porque ela não se sente capaz de lidar, de conversar. Então, isso é para desenvolver mais o quê? A autoconfiança dela. É para desenvolver mais a autoestima dela. Então, vamos trabalhar como mentora, que sou dela, em cima desse aspecto. Não você ficar, porque minha vida hoje está um caos, eu estou sem nada, porque fulano fez isso. Isso não vai resolver sua vida, certo? É o que você tem. Tá, aconteceu, foi um BO federal, foi. Mas o que você tem para fazer a partir disso? E vida para frente. O seu padrão negativo, que foi de ser boba, que foi de ter autoestima baixa, foi de não confiar no seu próprio taco, a partir de agora ele vai mudar. Então, com isso, esse final de ano, por exemplo, ela trouxe um bônus muito lindo pra gente. Ela, além de conseguir N outras coisas, ela comprou um carro, coisa que ela não tinha desde então. Então, assim, é gostoso você ver esse processo de resgate mesmo, pessoal, das mulheres trazerem para aquilo ali, para o dia a dia delas e para a família, porque eu tenho pessoas que chegam para mim e dizem, olha, eu fico muito feliz com o que você fez pela minha irmã, eu fico muito feliz com o que você fez pela minha filha, eu fico muito feliz pelo que você fez. Só que no fundo, Mari, eu não fiz nada, entendeu? Eu só mostrei para as pessoas, resgatei coisas que elas tinham. Eu costumo dizer que é como se todos nós fôssemos uma terra perdida
que veio areia por conta do decurso do tempo e aquela cidade próspera, perdida, está ali soterrada. Como no Oriente Médio tem um monte, né, as escavações. Então, o trabalho do mentor é justamente esse. Só que é fazer essa escavação. Tanto que no Theta Healing, que é uma das técnicas que eu tenho, que eu fiz o curso, tem uma técnica chamada, dentro do Theta, tem uma técnica chamada Digging, que é justamente o escavar. É encontrar as crenças. Então, quando a gente trabalha essa questão de mentoria holística, o que é que eu estou trabalhando? Por que é holístico? Porque é o ser humano de maneira integral. É mente, corpo e espírito. Não adianta você ser uma empreendedora e, tô com as vendas bloqueadas. E às vezes você tá com a venda bloqueada porque você não tá autoconfiante de ir lá e dar a cara para bater. Conheço infinitas empreendedoras. Não, porque eu tenho que cuidar do meu filho. Porque eu tenho que cuidar do meu marido. Você tem que cuidar do seu filho, você tem que cuidar do seu marido, mas você também tem que cuidar de você, do seu trabalho, dos seus bens. E muitas mulheres, por questões até culturais, acreditam que às vezes elas têm que se anular para cuidar das outras pessoas. É aquela energia do cuidado. E isso ela deve ser feita em equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Então, quando a gente entra no equilíbrio, a coisa flui, a roda anda. Que é a representatividade, por exemplo, do arquétipo da carta da roda da fortuna, que é o arcano 10, que fala justamente do equilíbrio entre a mente e o sentimento. Quando a gente equilibra aquilo, a roda gira. A roda gira para frente. Enquanto a gente está presa naquela roda de samsara, naquela roda gigante que você não sai do lugar, o que é que vai acontecer? É como um pneu atolado. Ela até vai rodar, mas sempre vai voltar para o mesmo lugar. Então, o tarô, ele vem dentro desse contexto para mostrar para as pessoas o que ela precisa mudar dentro dela, né? O que ela precisa resgatar dentro dela. E onde é que aquilo está no comportamento cotidiano. Porque assim não tem erro. Se você mudar, a sua vida muda. E não é mudar só o hábito, é mudar você na sua essência. É transformar, é resgatar. Eu diria que é resgatar. Como um arquétipo de fênix mesmo. Você vai renascer das suas próprias cinzas mais forte, mais plena, mais brilhante e com certeza mais próspera do que você já é hoje. Quando a gente fala em resgate, eu tô aqui assim, ó, assistindo. É interessante porque quando a gente fala de resgate, a gente muitas vezes espera que alguém venha nos resgatar. E isso é tão complicado porque a gente mora muito confortavelmente nesse lugar de vítima. É confortável ser vítima. É confortável a gente responsabilizar outra pessoa porque não veio nos buscar. É aquela história, princesa, ninguém vai te tirar dessa torre. Você precisa se salvar sozinha. E aí é onde vem a diferença de empoderamento e de ser empossada. O empoderamento feminino, ele se apresenta muito de alguém vir te dar esse poder. Quando eu já tenho o poder e coloquei esse poder na mão de outras pessoas, é como se eu perdesse o meu poder pessoal. Quando eu decido resgatar esse poder, dar ele pra mim, que agora eu sei cuidar, eu sei fazer, eu sei resolver. É realmente tomar posse do poder que você tem, do poder que todas nós temos, porque muitas vezes a gente terceiriza essa função. E aí não é sobre, porque eu não devo colocar na mão de A, de B, de C aquilo que eu acredito que deva ser. Você pode colocar onde você quiser. A culpa é sua, você bota em quem você quiser. Mas é sobre você também tomar posse da sua responsabilidade sobre isso. Porque muitas vezes você não sabia o que fazer. Exato. E aí pegar essa responsabilidade e dizer, tá, tudo bem, eu cometi esse erro, mas a partir de agora eu vou aprender, eu vou desenvolver esta habilidade e competência para que se eu quiser, eu terceirize. Mas que eu tenha capacidade suficiente para analisar o cenário e dizer, opa, vem até aqui. Ou, opa, isso não tá certo. Opa, deveria ser dessa forma. É aquela história que nos contam, né? Só sabe mandar quem sabe fazer. Então, também a gente
retomar esse controle da nossa própria vida. Porque, afinal de contas, a única pessoa com quem a gente veio pregado foi com nossa mãe. Depois que se corta esse cordão, nós somos autorresponsáveis pela nossa vida. Claro, o ser humano ele tem um período de dependência materna para permanecer vivo. Mas, depois que existe a palavra autonomia, depois que você é capaz de desenvolver-se a ponto de cuidar de si, é você que tem que cuidar, meu amor. Não dá pra gente terceirizar essa função, né? Seria muito bom se pudéssemos com qualidade, sem perder a nossa dignidade, a nossa integralidade. Mas... Ontem, já pegando aí o seu gancho, ontem a gente tava no grupo, né? A gente tava falando sobre cumprimento de metas, e como eu já conversei com vocês. E aí uma das icônicas falou assim, eu falei, gente, vamos fazer exercício prático. Tem a teoria e a gente agora vai pra prática. Quais são as metas de vocês? E aí uma das meninas falou, Ica, eu quero muito quitar uma conta, que é um empréstimo consignado, e que isso tira meu juízo. Eu falei, tá, mas tá atrasado? Aí ela falou, não, tá em dia. Eu disse, mas se tá em dia, você tá pagando. Então, por que isso, que parte de você tá pregada numa dor que não existe, porque não tem ninguém te cobrando, você tá em dia, você tá arcando com as suas responsabilidades. E por que você tá isso? Existe uma mini você, que é a nossa criança interior, que tá ali querendo se penalizar para dizer, nossa, coitadinha de mim, eu tenho uma dívida, para alguém olhar para você, para alguém chegar e dizer, nossa, a bichinha tá tão sofrida por conta disso, porque não se iludam não, a gente tem gente, acreditem, tem gente que adoecer mesmo fisicamente, para poder ter um momento de cuidado por outra pessoa, porque existe um nível de carência inconsciente tão grande que ela precisa adoecer com constância para que alguém esteja olhando para ela. Isso não é mentira, isso é real, certo? O cérebro da gente, ele é uma máquina, assim, que faz horrores. Tanto a própria professora Lucilena Galvão, que ela é filósofa, mas, assim, é uma pessoa de extrema inteligência, e ela fala muito sobre a resistência, que quando a gente precisa mudar, a resistência se apresenta das mais diversas formas. Desde um pneu furado, que você vai dizer, o que é que minha mente tem a ver com o pneu furado? Tem, você acha que não tem, porque a mente emana vibrações, então lembrem disso. Mas voltando aqui ao que eu estava falando, da menina, ela chegou e eu falei, aí eu fui trazendo perguntas para que ela pudesse refletir. E aí, no final das contas, ela disse, não, é porque eu já tenho tantos anos, ela tinha mais de 40 anos, eu já tenho, não sei se foi 42, 43, enfim, mais de 40. E ela disse, e nessa fase já era para eu estar ajudando os meus pais. Aí eu falei, mas quem disse isso? Não, porque é o certo. Mas onde é que está escrito que é o certo? Então, a crença dela existia uma culpa, porque ela não pode, se ela pegou esse empréstimo, ela pegou possivelmente para viver algo que ela precisava viver, seja para pagar uma conta, seja para fazer um investimento que ela queria. O fato é que o dinheiro era dela, mas no fundo era o quê? Ela não estava se sentindo apta, hábil, não estava se sentindo digna de usar aquele dinheiro, porque tinha que estar ali à mercê dos pais. No final das contas, ela não cortou esse cordão umbilical. E isso acaba atrapalhando a vida dela como adulta. Por quê? Porque ela não desprega. Outra coisa que ela queria era arrumar um emprego bom. Mas, gente, criança nem namora e nem paga a conta. Então, você pode ter certeza que se você não está com um relacionamento saudável como você quer, e você não está com a vida financeira do jeito que você quer, é porque tem alguma questão sua, da sua infância, da sua criança interior, que precisa ser curada. Seja com relação à sua ancestralidade paterna, ou seja com relação à sua ancestralidade materna. Mas o fato é que, se você ainda tem comportamentos inconscientes como criança, como o caso dessa moça que eu trouxe, que não é culpa dela, não é porque ela é ruim, ela é boa, não é sobre isso. É sobre necessidade de olhar para si como adulta, realmente entender que existe ali a necessidade da gente pegar as rédeas da nossa vida e assumir e dizer, pronto, agora eu vou a partir disso. No tarô, por exemplo, esse é o arquétipo do carro. O carro, esse tarô que eu trouxe, ele é um tarô temático. Então, ele não vai trazer exatamente. Mas eu gosto muito para explicar, até no curso de tarô também que eu faço,
que eu ministro, né? O tarô de Marcélia. Porque no tarô de Marcélia é um homem, assim, ele não tem rédeas. Ele não tem nada que ele segura. Ele só está em cima da carruagem. Ele tem uma insígnia aqui que representa no ombro um masculino. É tipo um rei aqui nesse ombro, no ombro. No outro ombro é uma insígnia que representa o feminino. Então, ombro a ombro, o que ele carrega nas costas é o quê? A ancestralidade dele paterna e materna. Ele sabe que está com ele, mas ele não segura mais nada nem ninguém. Veio com ele do que ele recebeu. Mas ele se coloca ali adiante, ele tá com o pescoço, uma cabeça mais erguida, ele se coloca no meio, inclusive tem 2 cavalos na frente, um à direita e outro à esquerda, e ele se coloca ali no meio dos cavalos para mostrar que quem tem a força não são os cavalos. É ele quem vai determinar para onde aqueles cavalos vão. Os cavalos aqui, eles vão simbolizar os instintos que a gente tem de querer seguir o que o pai disse, o que a mãe disse que estava certo, o que a mãe disse que estava errado, o pai, ou pela minha ausência de pai. Nós não somos o que nos aconteceu. Nós somos o que resolvemos fazer a partir do que aconteceu com a gente. Então, quando a gente se coloca no centro e diz, a partir de agora vai ser do meu jeito, eu ali desenvolvi os 3 pilares mais básicos desses 7 passos. A autoestima, a autoconfiança e a coragem. E aí eu chego no centro de equilíbrio, que é o coração. Porque ali eu sinto, eu parto para sentir. O que é que eu, Iraklis Maia, o que é que eu, Mariana Dantas, sinto de fazer nisso, independente de meu pai e da minha mãe. Eu honro, eu entendo, eu agradeço por tudo que eles me disseram, mas a partir de hoje eu sou um ser humano autônomo, que penso de maneira autônoma, que algumas coisas eu vou concordar, mas nem tudo. Às vezes eu vou dar a minha pitadinha da receita de viver, porque eles também vieram dos contextos históricos e familiares deles e sociais daquelas outras épocas, e por conta disso eles te passaram informações que hoje, a preço de hoje, para a sua vida, para o que você quer manifestar, não é válido, né? Então, a gente tem isso muito agora latente com o prêmio que a Fernanda Torres ganhou, né? Eu vi uma entrevista dela, um orgulho muito grande para quem gosta de arte no Brasil. Então, ela dizendo assim, eu não queria ser atriz, mas eu fui obrigada a ser atriz, porque eu estava de terça a domingo no teatro. Então, veja, além de ser muito bonito, porque ela acabou tomando o gosto, né, pela situação e fez bem feito, ela também recebeu 25 anos depois o prêmio que a mãe dela foi indicada e não recebeu. E aí, muitas vezes, ela poderia dizer assim, porque a arte no Brasil não é valorizada, eu não vou trabalhar com isso. Mas ela fez o que, depois ela entendeu que ela gostava daquilo e que ela tomou aquilo para fazer bem feito e insistiu e persistiu. Tanto que, depois de tantos anos de carreira, ela ganhou, né? A mesma coisa a Demi Moore, que também ganhou depois de tantos anos, de tantos filmes, de tanto sucesso. Mas elas não pararam. Por quê? Porque a autoestima tá ali, ok, a autoconfiança. Um dia eu vou fazer acontecer. Não importa a data. Eu tô aqui para cumprir a minha meta de chegar a tal ponto até o dia que for. Então a gente faz a nossa parte e o universo vai também trabalhando para fazer as outras. E aí você falou uma coisa muitíssimo importante. Tem uma historinha que a gente escuta a vida toda, que as pessoas dizem assim, Deus vem me resgatar. Aí tem uma enchente, a pessoa tá lá na casa dela e a água vai subindo, vai subindo, vai subindo, e de repente ela continua pedindo a Deus ajuda. Aí chega um barquinho. Não, porque Deus vem me resgatar. Aí recusa o barquinho. Aí depois vem uma pessoa numa lancha. Não, porque Deus vai me resgatar. Aí depois vem um helicóptero pra buscar a pessoa. Não, porque Deus vai me resgatar. Morreu, chega lá em cima. E aí, Deus, como é que não me resgatou? Ele fez, meu amigo, eu mandei 3 pessoas pra te resgatar e tu não subiu? Não dá pra eu fazer a sua parte. É você que tem que fazer a sua parte. O extraordinário é da parte de Deus. O ordinário, aquilo que é possível para você, é você que tem que fazer. Então, Elton Euler costuma falar que toda escassez financeira, ausência financeira, ela está relacionada a uma dependência emocional. E aí, quando se trata de questões holísticas,
É claro, você pode ter uma mentora em cada área, tá tudo bem. E principalmente quando você entende que aquela área é a que impacta mais no geral. E aí, por isso que, mais uma vez, eu trago a roda da vida como uma possibilidade, para que você tenha clareza de como tá a sua vida, de fato. Mas tem áreas que interferem em outras áreas que, se você dedicar um pouco mais de energia aqui, desbloqueia muita coisa. Sim. Né? E aí, no nosso momento de mentoria e direcionamento, o Iraclis disse assim: você não precisa de mais nada, só conectar com a tua espiritualidade. Porque aí você tem clareza do que é da conta de Deus e do que é da sua própria conta. Porque às vezes a gente quer fazer a parte de Deus e fica pesado, né? E esse peso muitas vezes se reverbera, inclusive, em peso de balança. Sim. Porque você tá colocando pra dentro coisas que não são suas. Então, é o tipo do tema que não dá pra ser um programa só. Então já fica aberto o convite para retornar, Iraclis. Meu nome é pronta. Porque não dá conta. Um programa só não é suficiente. Mas vamos ao tarô. Vamos entender aqui o que é que 2025 reserva a nós. E aí, nós de uma forma coletiva, porque nós de uma forma individual, aí você vai ter que falar com Iraclis, claro, para ela poder fazer a sua tiragem, dar as percepções dela em relação ao que você levar para ela, e você analisar as possibilidades de desbloqueio, porque sim, quando nós ficamos sem bloqueio nenhum, aí a gente é arrebatado. Mas até lá, sempre tem coisa pra gente resolver. E parece que, como ela falou, a parte de estar soterrada, querida, você vai tirando as camadas superficiais e vão aparecendo outras camadas, pronta do chão. Desse jeito. Não tem como. É interessante você trazer isso, porque assim, tem mentoranda que faz uma mentoria, aí eu falo, gente, não emendem uma mentoria na outra. Porque vocês precisam de tempo entre uma mentoria e outra para viver e botar em prática tudo que aconteceu na mentoria. Porque senão vocês saem de uma dependência de uma coisa e vêm na dependência de mim. E esse não é meu objetivo. Meu objetivo é fazer pessoas pensantes, a mentalidade de prosperidade. E aí tem cliente que faz, Ica, eu não aguento, eu vou ter que curar minha mãe de novo, meu pai de novo. Gente, mas são camadas. Então, assim, e no dia que você não tiver mais nenhuma camada, você vai estar debaixo de 7 palmos. Levanta as mãos então, pro céu, assim, você tem que puxar. você tem que escolher. Você quer morrer? Eu, no caso, não quero. Mas se você quer, aí, infelizmente, é outro patamar de organização emocional que a gente tem que ter. Não uma mentoria. Então, vamos lá. Com relação à questão de 2025, eu já fiz várias tiragens de previsões. Nenhuma anula a outra, certo? É importante eu dizer isso, para mas aquele outro lugar você disse isso e tal. A questão é que existe uma egrégora aqui de pessoas que estão vendo esse vídeo agora, estão escutando essa emissora agora e vão ver depois. E o universo sabe quem vai conectar nessas energias. Então a gente vai captar aqui o que está mais latente neste grupo, nesta egrégora para agora. Lembrando que 2025 é um ano regido pelo arcano do eremita, que é justamente esse arcano que eu trouxe para vocês de colocar luz nas sombras. Então, é um ano da gente se voltar muito para as questões do nosso passado. Ou seja, pode esperar aí alguns defuntos, aquelas meninas que têm uns ex que não enterraram ainda. Que não enterraram ainda, pode esperar que de alguma maneira, ou ele volta mesmo no Walking Dead da vida, ou volta uma situação que você vai passar, que vai lembrar, rememorar aquela, e que você vai dizer, cara, eu percebi que eu não curei isso aqui. Os sonhos também vão estar muito latentes, né, para vocês aí, então preste atenção que os sonhos são mensagens sim do nosso inconsciente e eles trazem pra gente coisas que a gente precisa trabalhar. No programa de aceleração, as meninas às vezes trazem sonhos que são mais angustiantes para elas e eu interpreto ali para poder ajustar. E vai ser tudo para esse fim, essa questão de realmente trabalhar o autoconhecimento, da gente não ficar à mercê do que aconteceu conosco. E tudo voltado para que a gente possa desenvolver mais o autoconhecimento. Então, esse ano vai ser um ano muito propício para que as pessoas se voltem mais para internalizar as questões. Isso também vai trazer fim de ciclos.
Ica, o que são fim de ciclos? Às vezes o fim de ciclo, inclusive eu já estou abrindo aqui o tarô, então eu tenho a torre e a morte. São duas cartas que determinam fins, certo? Então, tem alguma coisa da vida de vocês, uma carreira, eu não quero mais como o ano passado, eu já vivi isso aqui no ano passado, então eu disse, não quero mais área jurídica, vou advogar uma coisa ou outra, mas eu quero empreender, então eu eu transformei a minha carreira aqui, a mesma coisa, esse ano vai estar propício para essa egrégora aqui, existe alguma decisão que vocês vão tomar para fins de conhecimento, vocês vão ter esses insights, vão ter esse desejo dentro do coração de vocês, vai arder mais forte. Pode ser um relacionamento, uma nova aliança? Pode. Mas pode ser questão de trabalho também, você tem um cargo e vai ter um cargo maior ou para uma outra empresa. Então, tem essa disponibilidade aqui para algumas pessoas esse ano, certo? O fato é que qualquer transformação dessas que vier para vocês e pra gente, elas vão vir para uma aliança mais próspera. Tanto que aqui eu tô com a carta da aliança e da estrela. O universo vai estar movimentando as águas dele, o dedo de Deus vai agir na nossa vida para destruir castelos que a gente construiu em cima de uma areia, um castelo de areia. Então, tem coisas que hoje você pensa que são sólidas e pode ser de diversas formas na sua vida, que às vezes ali não são estão deixando você muito fechada, elas não são tão prósperas assim. E você pode estar apegado. E aí o universo, ele Deus, com muita sabedoria, ele sabe, isso aqui eu vou precisar que você saia, eu vou precisar tirar da sua vida para que você possa prosperar. Porque muitas vezes a gente amarra as mesmas bolas no pé que a gente fica arrastando, querendo mudar uma pessoa. Isso acontece muito com relacionamento, né? Aquela pessoa uma hora vai mudar, e ela não vai mudar. Ou você muda diante do que ela está te apresentando, e aí talvez ela mude, porque é uma questão de lei de ação e reação, ou você se acostuma do jeito que ela é, e você resolve mudar a si diante daquela perspectiva. Então, tem aí algumas questões dentro desse campo que vão realmente se transformar, mas porque você vai querer. Se você não quiser, e Deus já vem mandando ali sinais, preste atenção nas red flags, nas bandeiras vermelhas que se apresentam no seu cotidiano, alguma coisa que já esteja ali no seu coração, trazendo, sabe, aquela angústia. Preste atenção que isso é Deus falando com você também. Porque aí o que é que vai acontecer? Depois que isso sair do prumo, depois que você entender a força que você tem, tanto que eu venho aqui com a carta da estrela novamente, só com o baralho cigano, a carta do chicote e a imperatriz. Quando você se livrar disso que hoje está te amarrando, essa angústia, você está tentando fazer dar certo, seja no profissional, no afetivo, no familiar, algo que não está dando futuro, você vai começar a perceber que está na hora de você romper isso, se afastar, e aí sim sua vida vai fluir. Então, o que você pode esperar aí é uma grande transformação para o ano de 2025, e que é um pedido de Deus, um convite, para que você transforme a sua mentalidade e veja tudo isso como um propósito, porque tem muito mais. Minha mãe dizia assim, acho que até hoje ela diz, minha filha, não dá para se fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, é isso que a gente pode esperar. Ica, vai ser ruim? Não, porque você vai voar. Eu tenho aqui uma imperatriz, para quem está no Instagram está conseguindo ver essa. E atrás dela tem uma águia. E a águia voa alto e voa de maneira próspera. É foco, é determinação. Pense em você, pense no que você às vezes está deixando de lado para poder fazer outras pessoas felizes, para poder agradar outras pessoas, se sentindo às vezes não reconhecida, não merecedora. Às vezes a gente fica ali querendo, por ego mesmo, mudar alguém ou mudar alguma circunstância e ali você só está se desgastando. Então, esse é um ano maravilhoso, próspero, para que você tome as rédeas de fato da sua vida e recomece, mas recomece se sentindo que você é merecedora. Um mantra bacana é, eu sou merecedora, tá? Olha no espelho, a mente, ela, aqui já dentro da neurociência, a mente, ela tem a neuroplasticidade, né? Então, ela é como uma ginástica cerebral, realmente, que você, de tanto falar, a mente também já vai começar a entender daquele jeito. Então, fazer mantras não é uma coisa aleatória. Existe
uma questão cerebral envolvida para que aquilo fique. Do mesmo jeito que um dia me disseram que eu era chata, até hoje eu acredito. Tem gente que acha, tem gente que não acha, paciência. Mas eu já me autodenomino que eu parei de lidar com esse problema. Mas, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, não me achava bonita. Então, eu digo, eu passo no espelho, você é linda. Então, isso hoje eu acredito. Se ninguém acredita, infelizmente eu não posso dizer nada. E é isso, Mari. Gente, Conta pra mim. Se virou alguma chave. Se mudou a perspectiva. Se trouxe novas possibilidades. Tem novidade aí que você tá puxando? Porque eu tô vendo aqui as cartas. Eu tô preocupada com o tempo. Eu tô vendo aqui as cartas do fundo do deck, que elas funcionam, elas trazem mensagem. E é tão forte essa mensagem que eu tô trazendo pra vocês. Vocês guardem esse vídeo aqui, porque nos 2 baralhos, eu tô aqui, só trouxe 2 pro estúdio. Gente, que coisa. Olha, eu sei, foi muita informação. Então você vai assistir de novo. E você tem que me prometer que você vai recomendar isso aqui para outra pessoa. Você precisa compartilhar essa live com outra pessoa, tá? Se você tiver curiosidade, tiver interesse, quiser saber mais sobre essa abordagem holística de visualização aí para 2025, entre em contato com Heracles. Faz parte desse ecossistema extremamente promissor. Eu vou abrir o microfone para que ela possa fazer as considerações finais dela. Mas, de antemão, eu queria agradecer a sua vinda, Heracles. Bom. É muito maravilhoso estar perto de você. Sempre... Sabe aquela zoada das fichas caindo? Sim. Sempre. Então é uma satisfação enorme. O microfone está aberto para você fazer o seu merchan e vender seu peixe. E mais uma vez fica o convite aqui aberto para receber você novamente no programa, que foi sensacional. Agora é com você. Bom, eu mais uma vez agradeço de coração mesmo, assim, é muito genuína a minha gratidão de estar aqui, de ter esse espaço aberto. Eu gosto porque Deus é tão maravilhoso comigo que Ele tem me aberto espaços aí, tem chegado até mim, então é resultado do meu esforço, né, da minha dedicação ao meu trabalho, de eu acreditar no que eu faço. E é muito gostoso, porque em cada programa que eu tenho ido, eu tenho falado de uma coisa diferente. Até mesmo as previsões têm sido diferentes. Essa eu vou falar pra vocês. Que me perdoem as demais, mas essa foi a mais forte, assim. A energia daqui, ela tá mais... o que vai acontecer é mais intenso. Então, isso é muito bacana. E convidar vocês aí, em primeira mão, né, a estarem conosco no próximo dia... É terça-feira que vem, é dia o quê? 14? Né? Vamos lá, deixa eu... Procurar aqui no exatamente. calendário. Dia 14, dia 14, hoje é 7. Hoje é 7, são 14, semana que exatamente. vem é 14. Dia 14 de janeiro, a gente vai dar continuidade ao workshop que eu comecei lá na Soul Chic, que eu tenho feito alguns eventos itinerantes com parceiras pela cidade, para levar um pouco mais do meu trabalho na prática, tá? Então, vocês veem aqui muita teoria, tem o tarô, mas também tem outras coisas que eu faço pra gente fazer esse processo de transformação. Então, no próximo dia 14 de janeiro, às 17 horas, gratuitamente, só precisa se inscrever, porque a gente tem vagas limitadas, são apenas 20 vagas. Eu vou estar na Dasley Belezaria, lá em Manaíra. Lembrando, às 17 horas, vai até mais ou menos às 19. E a gente vai dar continuidade ao workshop de Acender Mulher, que Mariana estava lá conosco. E aí a gente vai fazer a segunda parte
daquele workshop, que na verdade eu transformei ele chamando de Destrava Prosperidade. É um curso que eu já faço há anos, essa vai ser, no caso, o 5.0, a quinta versão dele, mas eu trouxe ele adaptado ao tempo e também ao segundo passo, porque lá na Sou Chique a gente trabalhou o passo da autoestima, que era a relação com a mãe. Então agora a gente vai trabalhar o segundo passo para prosperidade material, principalmente. Então, vocês que querem destravar aí as questões materiais, financeiras, profissionais, estejam conosco na próxima terça-feira, dia 14 de janeiro, às 17 horas, na Dazzle Belezaria, lá em Manaíra. No meu Instagram, @icamiracles, vocês vão ter todas as informações. E lá também vocês vão ter acesso às informações sobre o nosso programa de aceleração de resultados, que ele é, assim, uma equipe muito profissional. Vocês têm nutricionistas, vocês têm treino físico com personal, tem a minha orientação, tarô semanal e muito mais mesmo, clube de benefícios, outros profissionais que estão com a gente trazendo descontos exclusivos. Então, assim, se vocês querem saber mais, me sigam no @icamiracles, que lá tem tudo mais. E no mais, agradecer a todo mundo que está aí. Eu tô vendo várias icônicas aqui entrando. Deixar um beijo, e as não icônicas venham ser icônicas e garantir ali inúmeros benefícios e, claro, uma mentalidade próspera para você alavancar seus resultados. Excelente! Ela falou que tem 20 vagas, né? No caso, só tem 19, porque uma é minha. Estarei lá na próxima terça-feira, a partir das 17 horas. Então, se você quer destravar esse seu 2025, fazê-lo muito melhor do que 2024 foi, esteja conosco. E eu quero aproveitar também a oportunidade para divulgar que no próximo sábado, a partir das 14 horas, no Sesc Centro, nós teremos o lançamento do livro Mulheres Lapidadas por Deus, no qual eu sou coautora. Vai ser um evento lindo, onde 3 coautoras vão estar falando um pouco sobre os seus capítulos, né? Teremos umas mini palestras por aí. E em seguida nós vamos encerrar com fotos e autógrafos. Então, se você deseja me prestigiar, claro, porque eu também, né, claro, não vou me eximir disso. Com certeza. Me prestigiar, Próspera. Com certeza. Me prestigiar as demais coautoras vai ser uma satisfação ter a sua presença conosco. Maiores informações no meu Instagram, tem um post falando sobre o lançamento. Então, conto com sua presença. E até a próxima! 2025 já é um ano próspero, já é um ano extraordinário. Receba! Torne, pegue de volta esse manche, essas rédeas, esse volante e conduza a sua própria vida da melhor forma. Cumpra as promessas que você fez a você mesmo. Ainda dá tempo, tá bom? Se você falhou até hoje, dia 7, só foram 7 dias de 365. Então, dá tempo. Correr atrás, recalcula a rota, traça novos projetos. Se você não colocou no papel, coloque, porque facilita a nossa visualização. E tem um extraordinário 2025. E vai ser uma felicidade estar aqui acompanhando isso tudo de pertinho com vocês. Então, um cheiro bem grande. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchauzinho.